Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui a mais uma análise de fechamento, pregão dessa sexta-feira, dia 12 de abril, começando então mais um fechamento com vocês. Para quem não me conhece, meu nome é Kaique, sou analista técnico aqui na DV e acompanho vocês diariamente na sala ao vivo, no fechamento de mercado, sempre trazendo aí as novidades. No dia de hoje, Bovespa apresentando queda de mais de 1%, perdendo finalmente um nível de suporte. Finalmente eu digo porque pelo menos parece que estamos tendo uma direção, né? Seja ela de alta ou de baixo, no caso de baixo, mas pelo menos estamos a caminho de uma nova direção aí, tá? Então vamos comentar no detalhe sobre o índice, sobre o mini índice, mini dólar, DI, Petro, Vale, as recomendações de trade e os ativos que foram solicitados nos comentários do fechamento de ontem, tá bom? Peço gentilmente que você já deixe seu joinha aí nesse vídeo para ajudar a gente aqui no canal. Nos comentários é só deixar o seu pedido aí para ser analisado no fechamento do pregão de segunda-feira, tá bom? Vinheta aí rapidamente. Bora lá então, pessoal. No dia de hoje, a Ibovespa apresentando aí queda de 1,14%. Para quem pulou a vinheta, não esquece o joinha. E perdendo aqui a região de suporte dos 126.600. Era um nível aí que vinha sendo bem testado, bem mesmo, e hoje confirmou novamente um fechamento abaixo. Já teve uma vez isso acontecendo e no dia seguinte foi bem forte aqui a alta apresentada. A expectativa não é essa para segunda-feira, sendo bem sincero, seria a menor probabilidade de acontecer isso, tá? De devolver aqui esse candle que foi apresentado hoje. Pode acontecer? Com certeza, tudo pode acontecer, tá? Mas em termos de expectativa, de probabilidade, maior probabilidade de poder ter a continuidade deste movimento, tá? Pode ser até que tenha alguma tentativa de voltar aí para dentro, mas de devolver, não consigo enxergar isso acontecendo com mais uma vez, maior probabilidade, tá? Então, enxergo a partir de agora o Ibov podendo esticar o movimento mesmo até a região dos 123 mil pontos. Então, leve suporte aqui um pouquinho acima, na faixa aí dos 125.400, basicamente, quase testado aí no dia de hoje, inclusive, a mínima foi nos 635, chegou bem próximo aqui, tá? Mas é um nível de preço que pode tentar segurar aí de alguma forma, mas a continuidade do movimento tende a acontecer com maior probabilidade, tá? Desculpem aí que fique incomodado com isso, mas eu não consigo utilizar o termo vai buscar com certeza tal preço, tá bom? Tem uma responsabilidade gigantesca aqui dentro desse canal. Então, pessoal, viés mais negativo mesmo para o índice, confirmando o novo fechamento abaixo dos 125.400, reforça ainda mais a expectativa, aí vai confirmar aquele pivôzinho de baixa mesmo ali no gráfico semanal e pode esticar o movimento. Depois dos 123 mil pontos, ainda tem o suporte um pouquinho mais abaixo da média lá do semanal, nos 120.800 pontos. Tá? Esses seriam os próximos níveis aí a serem testados pelo Ibovespa. Mini índice, no dia de hoje, apresentando aqui uma queda, já está certo, uma queda aí de mais de 1%, também rompendo aqui a região de fundos anteriores. Vou tirar aqui o estudo. Agora sim. Rompendo aí, então, e vindo para confirmar um fechamento aqui abaixo. Vai ter um suporte, além desse aqui dos 126 mil pontos, na faixa dos 124 mil pontos, tá? Então, tende a ser testada essa... Opa! Perdendo aqui esse primeiro nível de suporte, tende a ser testado esse próximo nível aí na semana que vem, tá? Gráfico de 120 minutos, a gente teve aí, então, a continuidade do movimento, o rompimento aqui desses suportes. Vou colocar no 240 para ficar um pouquinho mais visível aí, vamos ver se vai dar certo. Deu certo, né? Então, olha só, tá aqui testando essa outra região, tá? Depois disso, pessoal, vai ter um Fair Value Gap por aqui, no 122.900 mais ou menos, e não vai ter muita coisa aí pela frente, tá? Então, realmente, ali pode buscar aquela média ali que a gente comentou do gráfico diário, tá? Tá vindo forte aqui, no movimento de baixa, pode ter alguma tentativa de repique, testar aí o que era suporte e acabar virando resistência para depois dar continuidade no movimento. Eu olharia com mais carinho para a venda, mais próximo aqui da antiga região de suporte, tá? Se fizer o pullback, gerar sinalzinho de topo, abriria uma bela de uma possibilidade de venda, e para quem gosta de tendência, como eu, é possível que a gente inicie uma nova tendência e daria para tentar buscar algo mais
relevante em termos de pontuação aqui no índice, tá? Digo, de realmente poder gerar um sinal de topo aqui, e a gente vê, de repente, o índice andando aí 800, 900, 1000 pontos, tá? Dando continuidade realmente no movimento. Então, eu gosto disso, tá? De tendência. Não estou falando que eu estou torcendo para o índice afundar, mas seja para cima ou para baixo, eu posso operar nas duas pontas, então daria para tentar buscar algo nesse sentido. O dólar, na sessão de hoje, aí apresentando uma alta de 0,5%, abriu num gapzinho de alta, foi um gapzinho de fuga, no intraday dá para ver melhor isso. Foi testar aqui, né, basicamente, algumas regiões de resistência que a gente tinha aí no intraday também, inclusive aqui a máxima desse grande candle de baixa, que tende a funcionar como nível de resistência. Tem maior fechamento um pouquinho mais acima, pessoal, ali na faixa dos 187, tende a ser testado ainda também na semana que vem esse nível de preço. Gráfico de 120 minutos, então abriu com gap de fuga, deu continuidade no movimento e começou um processo de correção. Pode ainda esticar aí na região dos 109, gerar um novo sinalzinho de alta, ou até mesmo fechar o gap e ainda gerar sinal positivo. Meu foco seria na ponta compradora, sinal de alta acima da média ou ainda acima da região aí do gap que foi apresentado, tá bom? Só olharia para venda se tivesse algum sinal negativo realmente aí abaixo dos 5,100. Falando do DI, na sessão de hoje apresentando aqui uma leve queda de 0,29, abriu no gapzinho de baixa, mas ainda segue com aquela expectativa mais positiva, apesar da perda de mínimo aqui, tá vindo para fechar bem até, ainda segue com a expectativa de poder ter algo mais para cima, lembrando, em direção à região aqui da média do gráfico semanal, nos 10,487, 10,490 aí praticamente, tá? Então, ainda tende a ser testado aí esse nível de preço, e no diário seria aquela região dos 10,550. Falando agora do índice de small caps, pessoal, tivemos aí a perda de forma relevante dessa região de fundo e também dessa outra região de fundo. Algo que a gente comentou aqui, né? Depois dessa barra vendedora, a continuidade dela, que isso poderia de fato acontecer. E olha só, veio forte mesmo aqui na sessão de hoje, tá? Tem suporte agora na faixa dos 2,125, já muito próximo aí. Depois disso, pessoal, tem um topinho nos 2.080 e depois uma outra região aqui próximo dos 2.000 pontos. Esses seriam os próximos níveis aí a serem testados. Vou até colocar aqui para a gente ir acompanhando, tá? Vamos lá. Essas duas regiões aqui tendem a ser os próximos níveis aí a serem testados aqui no curto prazo do índice Small Caps, tá? Então, retomou o viés negativo aí realmente com bastante força na ponta vendedora, tá bom? Por enquanto, o suporte principal vai ser essa na região dos 2,120. Só um minutinho, pessoal. Pronto. Acordei com minha garganta e meu nariz bem ruim hoje. Petrobras, na sessão de hoje, apresentando queda de 0,92, tentou dar continuidade, foi quase fechar o gap e gerou um sinalzinho de topo por aqui, tá? O semanal, pessoal, nível de atenção aí, tá? Ó, já são 1, 2, 3, 4, 5 semanas dentro dessa semana de baixa aqui e não anulou ela ainda, não voltou para cima da máxima dela, tá? E gerou um topinho aqui de forma até que considerável, voltando para baixo levemente para baixo da região aí dos R$ 39, tá? Então, tomar um certo cuidado aí para quem está realmente buscando a todo custo o fechamento desse gap, tá? Se voltar a perder a região da média aqui, para quem estava comprado, inclusive, nesse sinal de fundo, eu já deixaria um stopzinho abaixo da mínima desse grande candle de alta, nos 38,65, tá? Se perder a média, aí aumenta muito a chance de perder essa região de fundo dos 37, e aí aquele gap vai ficar para a história por enquanto, tá bom? Poderia iniciar um novo movimento de baixa, tá? Então, tomem cuidado com relação a isso. Agora, se na semana que vem já conseguiu se recuperar aqui, show de bola, ou se tiver a correção, mas segurar na média e depois gerar um sinal positivo, ainda mantém a possibilidade de um fechamento desse gap. Mas perder na média, fechando abaixo, aumenta muito a possibilidade de perder esse fundo aí. Então, toda atenção aos comprados, mais uma vez, a todo custo, por esse fechamento de gap, tá bom? E eu digo a todo custo porque todo dia vem alguém perguntar para mim aí se a Petro vai fechar esse gap, né? Então, tomem cuidado mesmo, tá? Com relação a isso. Já comentei com vocês nesse sentido aí, aquele gap que tem lá embaixo na Petro de 2003, 2004, se não me engano, né? Vale na sessão de hoje aí queda de 0,37. Pessoal, olha só, tentou de novo voltar para cima dessa região e não conseguiu, hein? Abriu com um belo gap de alta, inclusive, né? Foi lá, ameaçou dar continuidade e devolveu. Ou seja,
continua muito forte esse nível de resistência no 62,70 aí da Vale, tá? Vamos colocar aqui, ó, caixinha aí para ficar bonitinho. Vamos colocar preenchimento nela aqui também, vamos deixar ela bonitinha aí, os nossos fechamentos aqui, tá? Então, ó, respeitou mais uma vez essa região, tá, pessoal? Respeitou, e com esse fechamento aqui, se perder essa mínima aqui, aumenta muito a chance de voltar mais uma vez para testar esse nível dos 59,70, tá? Então, conseguiu um belo candle no início da semana, mas enfraqueceu na sequência, não teve continuidade, né? Cuidado também aos compradores aí de Vale. Quem quiser deixar um stop mais curto, abaixo da mínima desse grande candle de alta, R$ 60,79. Para quem quiser dar mais espaço, o stop ficaria abaixo dessa outra região de suporte, nos R$ 59,35, tá bom? Eu, particularmente, não gostei do fechamento da semana, tá? Foi lá, tentou voltar para cima da média, para cima daquela região de resistência. Então, na minha leitura, a maior expectativa seria de poder realmente aí voltar a testar essa região, por mais que o minério de ferro esteja apresentando aí certa recuperação e tudo mais, a Vale não está conseguindo dar continuidade. Da mesma forma que o minério de ferro deu durante toda a semana. Vou até colocar aqui, acho que eu tenho ele aqui, ó, FF2. Vamos lá. Ó, durante toda a semana, o minério de ferro conseguiu dar sequência aqui no movimento de alta, diferente da Vale, que não conseguiu, né? Olha só, a gente teve a abertura, não teve a continuidade no movimento da mesma forma, tá? Lá não teve nem perda de mínima, se não me engano, né? Não teve perda de mínima durante a semana, tá vendo? E a Vale teve, tá? Teve aqui, ó, perda de mínima, perda de mínima. Então, tomaria esse certo cuidado. Eu sei que bastante gente opera a Vale utilizando o minério de ferro. Realmente, aí durante a sessão, às vezes na abertura, influencia bastante, né? Seja positivo ou negativamente. Mas tomem cuidado, tá bom? Não levem muito à risca isso. Tem mais preferência para o ativo mesmo que você está operando. Então, no caso, a própria Vale, tá? Se perder essa região, se leve fundo dos 68,33, fechamento aqui abaixo, já reforça bastante esse viés negativo aqui. Agora, falando das recomendações swing trade, pessoal. Primeiro aqui, Gemate, no dia de hoje, veio buscar o meu stop, tá bom? Então, a partir de agora, eu sou de fora aí da operação Gemate. Uma perda aí de 0,5% sobre o capital total, tá bom? GUI3 voltou para baixo do meu preço de entrada, ainda não pegou minha saída, tá? Mas sigo posicionado aí. E agora, eu não movimentei o stop, pessoal, para realmente tentar pegar algo mais para cima. Estou tentando não movimentar muito meus stops por conta do mercado que vinha mais travado. Mas com esse rompimento que aconteceu aí agora do Ibov, aumentou bastante a chance, não só de GUI3, mas também Marfrig aqui, vir para buscar aí minha saída na próxima semana, infelizmente, tá? Então, eu ainda vou gravar aquele vídeo que eu comentei com vocês, tá? O Evandro perguntou se eu vou gravar mesmo, eu vou, falando aí sobre as recomendações de swing trade que eu passei desde o começo do ano, basicamente. Aí eu vou fazer um vídeo, um apanhado geral, tá bom? Então, sigo posicionado ainda em GUI3 e Marfrig, tá? Na ponta comprador. Agora, atendendo aqui os pedidos de análise, pessoal, começando por VEG. Na sessão de hoje aí apresentou queda de 0,68. Para quem está comprado aí no curto prazo, se perder a mínima desse fundo aí, nos 37,57, pode esticar lá na média do semanal, nos 36,70. Portanto, a perda desse fundo seria sinal de saída tanto do curto prazo quanto do médio prazo para quem está comprado. Olharia com bons olhos uma nova compra próxima aí desse nível de preço, dos 36,70. Ambipar, na sessão de hoje, apresentando queda relevante de 6%, dando continuidade no rompimento que foi apresentado anteriormente aqui. Está na mínima histórica, não tem nada pela frente, então para quem está vendido aí no papel, eu sei que a Aurora está vendida, dá para deixar já um stop aí acima da máxima de hoje, tá? E tentando levar, dá para forçar a barra porque não tem nada pela frente aí em termos de suporte, tá? Então segue firme e forte aí na sua tendência de baixa de curto, médio e longo prazo aí. Pets 3 também na sessão de hoje apresentando queda de 2,66%, dando continuidade também aqui no movimento de baixa. Tem um leve gapzinho aqui nos 3,54, pode tentar funcionar como um suporte por aqui, tá? Mas ainda permanece aí dentro da ponta vendedora. No curto prazo, para quem está vendido, dá para deixar um stop aí acima da máxima de hoje, nos 3,84. No semanal, o stop vai ficar acima dessa semana, nos R$ 4,13, tá?
não vejo ainda motivos de saída, tanto no curto quanto no médio prazo ali dessa venda. Tá? Próximo suporte vai ser basicamente essa região aí dos 3,40. Falando agora de CVCB3, na sessão de hoje também, dando continuidade ao movimento, 5% de queda aqui, CVC, basicamente aí vindo próximo da sua mínima histórica também, lá na faixa dos R$ 2, perdão. Para quem aí estava na expectativa de ver CVC voltando lá para o preço médio, para o seu preço de entrada, infelizmente aí foram vários sinaizinhos de saída, tá? Mesmo que com um prejuízo menor, mas foram vários sinais de saída, tá? Primeiro esse gap de fuga já fechando abaixo aqui da região das médias, depois a perda desse fundo, depois a nova tentativa de recuperação, também já perdendo fundo aqui, então foram vários sinaizinhos de saída aí, tá? Tem muita chance de buscar aqui os 2,17, 2,15, bateu aí, gerou sinalzinho de alta para quem tem um perfil Ultra, Mega, Plus, Advanced, arrojado, abre possibilidade de compra, tentando pegar algum repique. Eu compraria? Não. Aguardaria o término desse repique para vender numa sinalização de topo, o mais próximo possível aí da média, tá bom? Ou se lateralizar por aqui e confirmar um pivôzinho de baixa, também olharia para venda. Para quem está vendido, stop acima da máxima de hoje nos 2,36. STBP3, na sessão de hoje, queda de 4%, papel aí vindo para baixo dessa região de fundo anterior, anulando a tendência de alta de curto prazo. Para quem estava comprado, portanto, sinalzinho de saída no curto e médio prazo ali na operação de compra, tá bom? Agora pode caminhar em direção a esse primeiro suporte do gap na faixa dos 11,75 e depois a média do semanal nos 11,50, tá? Esses seriam os próximos níveis aí a serem testados aqui por STBP3, tá bom? Então fiquem atentos com relação a isso. Gerou sinalzinho de saída com o Ibov confirmando rompimento daquele fundo, a chance desses papéis realmente caminharem mais para baixo aumentou. Cosan, na sessão de hoje, apresentando queda de 0,87, também já ontem confirmou o pivôzinho de baixa, hoje dando continuidade aqui no movimento. Para quem está vendido, tem alvo nos R$ 14,40. Tinha alguém que me perguntava de Cosan lá na live, eu falava, olha, eu não vejo compra aqui não, né? E realmente não tá legal, né? Semanal aí, vamos dar uma olhadinha. Podendo caminhar aqui para esse primeiro suporte, exatamente no alvo dos 14,40, então uma grande probabilidade de ser testado. E depois essa outra região de suporte nos R$ 13,60. Então, show de bola para quem está vendido e para quem está comprado, pessoal, sinal de saída aí no curto prazo, no médio prazo e no longo prazo sendo acionado, tá bom? Home 3, na sessão de hoje aí apresentando também queda de 1,9%, perdendo aqui levemente essa região de fundo que havia sido apresentada. Portanto, se tinha alguém comprado, sinalzinho de saída aí sendo apresentado. O semanal vindo para confirmar um topo por aqui, nesse mesmo nível de topo anterior ali. Tá? E aí, suporte mais relevante, pessoal, vai ser esse aqui mais mesmo, na região dos 11,60, tá? Tem aqui alguns fundos, mas considero esse daqui como o mais relevante, na mesma região de fundo anterior por aqui, tá? Então, 11,60 aí seria o caminho mais provável para Home 3 a partir de agora. Para quem estava comprado, sinal de saída, para quem tem interesse em venda, fica atento aí, se tiver alguma tentativa de repique, um novo sinalzinho negativo, seria uma possibilidade de entrada aí, tá? E Tube, na sessão de hoje, queda de 1%, confirmando aqui a perda desse fundo, que havia sido apresentado em cima da média do semanal. Portanto, reforça bastante a expectativa de ter um movimento de baixa por aqui em YouTube. Vai ter suporte nos R$ 31,00 e depois disso lá nos R$ 29,35. Caramba, Kaique. Pois é, mensal tá um pouquinho mais esticado, foram praticamente 5 meses dentro do movimento de alta. Seria natural se tivesse aí, quem sabe, 2, 3 meses de correção aqui, para depois tentar um novo sinal positivo, tá? E aqui, inclusive, o suporte é nos 29,65, ainda nessa região que eu mencionei aí da média móvel de 200 períodos, tá? Tá confirmando um pivôzinho de baixa aqui, inclusive, na sessão de hoje. Então, basicamente, a gente tem algo nos 31,50, que é exatamente essa região por aqui, tá? Então, fiquem atentos aí aos comprados, tá gerando sinal de saída no curto, médio e longo prazo aí para colocar o lucro no bolso, tá legal? E BPAC 11 na sessão de hoje aí queda de 1,2%, basicamente dando sequência também naquela sinalização de topo que havia sido apresentada, vindo aqui na região dos 33,80, que é a região de suporte ali do gráfico mensal. Deixa eu tirar isso aqui. Tá? Basicamente aí próximo dessa região de fundo, mais topo anterior. Se perder esse nível de preço, tem outro suporte ali nos 32
32 e 35, tá? Seria um próximo nível de suporte aí também. Mas essa primeira região aqui é bem relevante, tá? Tem um fundo, um topo, outro topo. Então, poderia bater aí e ficar mais travado aqui nessa região ainda, pelo menos até o término aí do mês, para quem sabe aí, aqui no mês que vem já ter algum sinalzinho de alta, né? Enquanto o YouTube teve 4 meses positivos, aparentemente aqui a BPAC teve só 2 e os outros 4 foram praticamente de correção, né? Pelo semanal a gente consegue ver melhor isso daqui acontecendo, né? E pode esticar ainda realmente nessa região dos 31,70, conforme mencionado anteriormente, tá? Então, o semanal até esticaria um pouquinho mais abaixo aí, nessa região de suporte de fundos e topos mais abaixo do diário, tá bom? Ou seja, pessoal, vou colocar aqui, realmente o mercado dando uma alinhada aí mais para baixo com o fechamento dessa semana, tá? Portanto, as operações de compra que estão em aberto, de curto prazo, médio prazo e até algumas de longo prazo, devem ser revisadas aí por vocês, tá bom? E devem no sentido de realmente, poxa, faz sentido eu continuar nessa posição, principalmente as de curto e médio prazo, tá, pessoal? E a partir de agora a gente pode, de repente, olhar com mais carinho aí as possibilidades de venda, é claro, sempre lembrando aí do BTC, o aluguel dessas ações, tá? Então, confiram sempre aí na corretora de vocês se tem aluguel disponível, qual é a taxa que está sendo solicitada pelo aluguel desse papel, para ver se faz sentido você abrir posição nesse ativo de venda descoberto, tá bom? Bom, era isso então que eu tinha para comentar. Peço gentilmente que vocês deixem o joinha de vocês e desejo um excelente final de semana a todos, tá bom? Aproveitem com os amigos, com a família, descansem. Aos membros do canal, no final de semana teremos aí os vídeos sendo divulgados, de oportunidades da semana e também o de radar da semana, tá bom? Um grande abraço e até a próxima, pessoal.